Nossa, mas que burocracia! Por que não resolvem isso de uma vez? Fica enrolando a gente. Você já deve ter ouvido alguém falando isso, deve conhecer alguém que pronunciou essa frase, ou talvez seja até você mesmo. Mas afinal, o que é essa tal burocracia? Para que ela serve? Será que é só para enrolar a gente mesmo? Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre economia. Meu nome é Maicon e neste vídeo nós vamos conversar sobre burocracia. A definição de burocracia é uma forma de organização administrativa em que as funções são muito bem definidas e os processos também. Então, cada um dentro daquela organização tem uma função e essa função ela segue um certo regimento de processo. Dentro desse sistema, cada ente tem uma função bem definida e isso facilita a especialização no desempenho da sua função. Essas funções bem definidas auxiliam para que haja uma especialização. Como o indivíduo, membro dessa organização, sabe muito bem a função que tem que fazer, ele tende a se especializar, qualificando-se para desempenhar essa função de forma mais eficaz, mais ágil, mais eficiente. Dessa forma, o indivíduo se torna mais ágil, faz com mais presteza, mais agilidade, de forma mais eficaz o seu processo, o que agiliza a prestação daquele serviço que a pessoa está procurando. É muito comum essa forma de organização no sistema público. Nesse sistema, você procura um certo especialista, vai à prefeitura, por exemplo. Olha, preciso resolver tal problema. Então você vai procurar tal pessoa que ela vai resolver para você. A pessoa é especialista naquilo e vai fazer aquilo de forma mais assertiva. Vamos colocar dessa forma. Porém, é muito comum quando você chega no espaço onde aquilo deveria ser resolvido e a pessoa fica te jogando de um lado para o outro. Porque, olha, é tal pessoa que faz. Aí vai naquela pessoa, não, é tal pessoa. Esse tipo de coisa foi o que fez pegar essa fama, má fama, na verdade, da burocracia. As pessoas falam que esse processo de ficar jogando de um para o outro é o processo burocrático. Na verdade, é uma burocracia mal utilizada. No processo burocrático bem organizado, a pessoa é encaminhada necessariamente para a pessoa que realmente vai resolver aquele problema. Muitas vezes, dentro desse processo, há uma pessoa especializada em justamente indicar quem é essa pessoa que realmente vai resolver aquele problema para você. Mas, infelizmente, tem vários casos em que esse processo é utilizado justamente para frustrar a pessoa que está procurando a resolução de um problema. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa vai acessar um serviço dentro de um setor público, seja uma prefeitura, seja uma secretaria, seja uma portaria superior, seja o Estado, por exemplo, mas aquela pessoa não é vista como um parceiro daquela entidade. Então, pode haver um ente dentro daquela repartição, por exemplo, fala, olha, nós vamos atrasar o máximo possível para essa pessoa. Então, você vai ficar jogando de um lado para o outro para a pessoa se frustrar e poder, às vezes, desistir daquilo que está precisando e não sair com o seu problema resolvido. Acontece, às vezes, de você apresentar uma documentação e, em um certo momento, quando você acha que o processo já está andando, a pessoa fala, olha, preciso de mais esse documento. Mas se o processo foi bem definido, foi bem apresentado, está todo funcionando da forma que deveria, o que deveria acontecer? A pessoa apresenta, olha, essa é a documentação que eu preciso. Se você preparou tudo o que está ali naquela lista, não vai ser pedido mais nada de você. Muitas vezes é feito isso para quê? Para a pessoa, olha, arrumei tudo que você me pediu, está aqui. Aí a pessoa, nossa, esqueci de pedir mais essa coisa. Providencia ela para nós. Aí a pessoa tem que sair, tem que correr atrás dessa documentação, às vezes demora um pouco, às vezes é algo que poderia ser resolvido enquanto resolver as outras coisas, mas como não foi pedido naquele momento, a pessoa tem que voltar lá para arrumar essa documentação novamente. Então isso gera um desgaste na pessoa que às vezes gera uma desistência daquilo. Ou simplesmente faz a pessoa que está responsável por resolver aquele problema ganhar um tempo ali, ou às vezes só enrolar o processo. Então, a burocracia pegou essa má fama porque as pessoas utilizam da forma incorreta esse processo burocrático. Dentro de um processo burocrático bem organizado, bem feito, a pessoa procura por um certo processo, olha, eu preciso disso. A pessoa vai ser encaminhada para a pessoa que realmente vai resolver aquele problema para ela. Se é necessária alguma documentação, esse especialista vai dizer o seguinte, olha,
Eu preciso exatamente dessa lista de documentos, por exemplo, desses processos que você vai organizar para nós. A pessoa, então, vai recolher essa lista de documentos e vai organizar tudo. Quando estiver tudo pronto, devolve para aquela pessoa e a pessoa vai, olha, está tudo certo, agora eu vou dar andamento ao processo. Preciso de tanto tempo ali, por exemplo. Então, quando o processo burocrático está bem azeitado, bem definido, com as suas funções bem distribuídas e organizadas, o processo burocrático, na verdade, ele é muito bom. Ele funciona muito bem. Então, é a gente especializando as pessoas que trabalham nele para dar mais eficiência ao processo para que ele funcione melhor, seja inclusive mais barato, porque se um processo ele é desenvolvido, é resolvido com mais agilidade, a gente gasta menos recursos para aquele processo. No entanto, quando o processo burocrático está bem definido, bem organizado, a gente tende a pensar que a pessoa é especialista naquilo e vai resolver o mais rápido possível. Porém, isso tende a gerar uma dependência daquele especialista, por exemplo. E quando aquela pessoa está ausente, seja lá qual o motivo, o processo tende a travar. Porque não há um outro especialista, cada um é especialista na sua área, vamos dizer assim. Então, quando esse especialista em uma certa área está ausente, aquele processo que ela é responsável tende a travar um pouco e atrasar todo o sistema. Se for algum problema, um processo que precisa de várias áreas envolvidas, a ausência de um dos profissionais que era responsável por uma das etapas do processo, o processo todo tende a atrasar. Então é por isso que é importante também, dentro do processo burocrático, que a gente tenha coringas, vamos dizer assim. Pessoas que conseguem desempenhar essas funções, mesmo não sendo especialistas necessariamente naquela área. Então ela sabe desempenhar a função, mas não é o especialista da área. Então, às vezes, tende a ser mais lento no processo, não saber exatamente como é desenvolvido, mas consegue desempenhar a função. Então, esses coringas também são importantes. Tende a ser uma pessoa que já passou por várias áreas, sabe como cada uma das etapas funciona. Mas, como eu disse, não especialista a fundo a ponto de conseguir resolver aquele problema de forma ágil, mas consegue permitir que o processo continue andando. Muitas vezes esse profissional, como eu disse, ele não vai ser o mais resolutivo, não vai ser o melhor naquela área, mas é importante para que você possa ter o processo andando, mesmo na falta daquele especialista. Esse é um problema, né, do nosso processo burocrático, porque quando a gente tem uma especialização muito específica, né, a gente pode incorrer problemas de que a falta desse profissional pode travar esse sistema de uma forma que talvez atrase de tal forma o processo que a pessoa fique frustrada. Falando, olha, mas a gente está atrasado com o processo aqui porque a gente está faltando especialista em tal área. Então, muitas vezes a pessoa fala, então por que você não coloca outra pessoa? Porque aquele processo, aquela organização está tão especializada, cada um é tão especialista na sua função, que quando você vai ver na função do outro, talvez não saiba desempenhar. Então, esse olhar do processo burocrático, de certa forma, é negativa. Cada um muito especializado na sua área, que não consegue desempenhar de forma satisfatória, muitas vezes, a função do outro. Então, como eu disse, às vezes você tem um coringa, uma pessoa que sabe andar por todos os setores e desempenhar de forma minimamente, né, satisfatória a função dos demais, ajuda esse processo a continuar andando, mesmo que de forma um pouco mais lenta. E quando a gente olha o mau uso da burocracia, quando as pessoas acabam frustradas por ela, falam, nossa, é muito burocrático isso aqui, desista, deixa isso para lá. Muitas vezes, na verdade, é feito um mau uso de propósito, para frustrar a pessoa, para ela desistir, ou para desagradar a pessoa mesmo, se a pessoa não é muito simpática aos entes que estão ali responsáveis por resolver aquele problema. Vamos demorar o máximo possível do processo dessa pessoa para que ela seja desagradada mesmo. Ela desagrada a gente desagrada ela, a gente não resolve o problema para ela. Esse é um mau uso da burocracia. Por isso que é importante a gente também colocar as pessoas certas nos lugares certos, para que a gente possa ter essa imparcialidade, para que os processos sejam resolvidos da mesma forma, independente de quem procura aquele processo. Então, quanto à burocracia, é um processo importante sim. É uma forma de trabalho importante, porque você garante que as pessoas que estão desempenhando aquela função são especialistas nela e podem desempenhar aquela função da melhor forma possível, que é importante para nós. Se uma pessoa consegue produzir mais, utilizando a mesma quantidade de recursos dos outros, quer dizer que aquela pessoa é mais eficiente se ela produz mais. Com a mesma quantidade,
ela economiza recursos para nós. Se uma pessoa que resolve 5 processos por dia ganha o mesmo tanto que uma pessoa que resolve 7 processos, então a gente está sendo ineficiente ao manter aquela pessoa que resolve 5 naquela função. Já que ela resolve 7, ela é muito mais ágil do que aquela. Então muitas vezes é melhor você especializar ainda mais essa pessoa que resolve 7 para que você possa ser ainda mais eficiente, talvez necessitando até de menos funcionários para a prestação daquele serviço. Mas muitas vezes o que a gente quer é mais gente dentro dos setores de repartições, já que nós temos os famosos cabides. A gente precisa de mais gente, a gente precisa gerar mais emprego para as pessoas. Mas muitas vezes aquela pessoa não é resolutiva, ela não sabe exercer aquela função. Mas quando a gente tem um processo burocrático que funciona da forma que a gente realmente espera e quer que ele funcione, os processos são resolvidos muito mais rápidos, porque cada um é especialista naquela área. E como eu disse, é importante também a gente ter, inclusive na recepção de uma entidade, uma pessoa que é especializada em fazer o diagnóstico. Qual o seu problema? Olha, pelo que eu entendi, o seu problema é tal e quem vai resolver para você é tal pessoa. Então, se a pessoa sabe identificar qual o problema e sabe direcionar para quem realmente vai resolver aquele problema, o processo sai muito mais rápido. A pessoa que está procurando aquele serviço sai muito mais satisfeita e resolve seu problema com mais agilidade. Então, até isso é importante, a gente ter pessoas que saibam identificar qual o problema da pessoa e direcionar para o local correto para a resolução daquele problema. Então, essa nossa conversa sobre burocracia é uma palavra que pegou um significado muito negativo no nosso país, ainda mais porque o Brasil é um país que faz o mau uso da burocracia, faz o uso desse sistema para frustrar a pessoa que está procurando aquela prestação de serviço e, às vezes, fazer a pessoa desistir ou ganhar tempo ou enrolar mesmo. Ah, não estou a fim de trabalhar hoje. Vou utilizar uma justificativa falando que eu estou utilizando o processo burocrático, mas na verdade a pessoa só está querendo enrolar. Ah, eu vou exigir uma documentação que não é necessária simplesmente para a pessoa ir embora e voltar depois e eu estou aqui à toa, ou às vezes regularizando processos que estão atrasados. Então é importante a gente entender que esse processo burocrático, embora tenha um significado, uma percepção errada no nosso país, é um processo importante sim, quando bem utilizado. Se você entra numa repartição que tem um processo burocrático bem definido, em que as pessoas sabem muito bem a sua função, e tem alguém para te encaminhar para o local correto, quem vai realmente resolver esse problema, o seu processo é resolvido com muito mais agilidade e você resolve e vai embora satisfeito. Então, essa nossa conversa sobre burocracia, não sei se você já tinha pensado nesse processo dessa forma, se conhecia a definição de burocracia. Queria te pedir, deixa uma curtida, não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. Deixa um comentário, o que você acha do processo burocrático. Se você já passou por algum processo que te desgastou, que você, nossa, que burocracia chata, deixa um comentário. Se ficou alguma dúvida também, deixa um comentário aí, eu vou dar uma olhada em todos. E se for possível responder nos comentários, respondo por eles mesmo. Mas se for algo que precise de uma conversa um pouco mais profunda, a gente grava um outro vídeo, não tem problema. Compartilha para alguém que você acha que vai achar interessante essa nossa conversa e se inscreve para que você receba notificações dos próximos vídeos para a gente continuar essa conversa, porque a gente ainda tem muito a conversar. Até a próxima e eu espero por você.